A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, você que nos acompanha aí pela internet, você que nos acompanha pela TV, nós estamos em mais um programa Semeando para a Vida Eterna. Eu queria dizer que é um prazer ter você aqui junto conosco. Você sabe, esse programa é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages, que fica ali na rua Fausto de Souza, uma travessa da rua Correia Pinto, ali no centro de Lages, ou aqui no centro de Lages. E nós temos os trabalhos de domingo às 19 horas, nesse tempo aqui de dezembro, nesse tempo de pandemia, esse tem sido o nosso trabalho. E nós queremos convidar você para estar junto conosco nos cultos aos domingos às 19 horas, na rua Fausto de Souza, travessinha da Correia Pinto, bem no início da Correia Pinto. Eu queria chamar agora uma palavra dos nossos patrocinadores. Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber, nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa. Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Nós estamos no mês de dezembro, mês de Natal, estamos há 3 semanas do Natal, as ruas já estão decoradas. Talvez, se você teve a oportunidade de ver fotos de Gramado, você vai ver que já está tudo ornado, tudo paramentado já para o Natal. As nossas ruas e as nossas casas começam a ficar também paramentadas para o Natal, e a gente começa já a tentar celebrar um Natal diferente. Um Natal onde que provavelmente a gente não vai se unir com tantas pessoas, onde provavelmente nós vamos passar com o nosso núcleo menor de familiares, e para nós um Natal esquisito, um Natal onde que a gente para e pensa sobre o que tem significado a vida desde março até agora, né? Lá para o dia 16 de março, quando começou a pandemia aqui conosco, e a gente começa a se perguntar: será que nós temos motivos para celebrar o Natal? Será que nós temos condições de celebrar o Natal? E é sobre isso que eu queria perguntar e falar com você nesse momento. O Natal é muito mais que simplesmente uma festa. O Natal é uma festa que marca o nascimento de Jesus Cristo. E Jesus Cristo não foi um evento que começou ali em Belém há 2000 anos atrás, 2030 anos atrás. O Natal é uma promessa de Deus. O nascimento de Jesus Cristo é uma promessa de Deus que vem desde lá do Jardim do Éden, desde quando Adão e Eva pecaram, desde quando o homem, a humanidade se distanciou de Deus. Quando Deus falou lá em Gênesis capítulo 3, versículo 12, uma promessa de libertação, uma promessa de transformação, uma promessa de reconciliação, que ele falou o seguinte, a promessa de Deus, Gênesis 3,15, fala assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então nós vemos que desde lá do passado, desde o início da humanidade, Deus prometeu que iria reconciliar e iria acabar com o pecado e com o mal. E essa promessa também foi novamente dada através do profeta Isaías, um profeta muito especial, muito diferente. Ele viveu mais ou menos 800 anos antes de Jesus Cristo,
Ele era um nobre, ele era um dos príncipes do reino de Judá, da parte fiel de Israel ao Senhor. E ele tinha visto ali, no meio do seu tempo, um tempo de progresso. Mas ele estava vendo um tempo também onde o povo estava se perdendo, onde as pessoas estavam querendo cada vez mais satisfazer a si mesmas. E estavam esquecendo da essência, o que era essencial para eles. Quando a gente pensa em essência, a gente pensa naquilo que é mais importante para nós, naquilo que dá sentido para a nossa vida. E eles, os israelitas, os judeus, tinham como essência para a vida deles a buscar a Deus e viver a vontade de Deus. Eles sabiam que Deus tinha escolhido eles como seu povo. Eles eram um povo amado por Deus. No livro dos Salmos, no final do livro dos Salmos, o salmista fala assim: e quem é mais chegado a Deus do que o povo de Jacó, do que a família de Jacó? E ele se lembrando que isso fazia referência a Israel. Mas eles deixaram de lado. Viviam perto de Deus, mas viviam longe de Deus. E cumpriam suas obrigações religiosas, mas não estavam preocupados em seguir a Deus de todo o seu coração. E a partir daí, Isaías viu o povo se perdendo, viu o povo enfrentando crises, viu o povo enfrentando seca, viu o povo enfrentando fome, viu o povo enfrentando guerras, viu o povo se perdendo, viu o povo buscando a coisas que não poderiam substituir a Deus. Eles buscaram os ídolos das outras nações, e isso não satisfez o coração deles. E isso não satisfez o problema deles. Pelo contrário, isso trouxe mais problemas ainda para a sua vida. Eles passaram por guerras, passaram por fome, passaram por pestes, passaram por problemas terríveis. Não sei se a gente pode dizer que estamos vivendo muito diferente daquele povo no passado. Eu estou gravando na primeira semana de dezembro, e há poucos dias atrás nós vimos aqui no interior de Santa Catarina o que pra gente parecia filme de Hollywood, naquele assalto de Criciúma. Nós também estamos vivendo tempos difíceis, tempos onde nós precisamos de esperança para a nossa vida. Esperança para a gente aprender a amar o nosso próximo e conviver com o nosso próximo. Esperança para a gente ver uma solução para esses problemas que nós estamos enfrentando. Violência, essa pandemia que parece que nunca acaba. Precisamos de esperança para a questão de emprego, precisamos de esperança para a questão agropecuária, já que não tem chovido o suficiente para dar água para o rebanho e para que a plantação cresça. Precisamos de esperança. E nesse contexto lá do passado, que eu acho que é bem parecido com a nossa situação hoje, Isaías falou para aquele povo o seguinte, no seu livro, o livro de Isaías, no capítulo 9, versículo 6. E ele diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Quando a gente pensa em Natal, infelizmente a gente pensa em troca de presentes. A gente pensa em bens materiais, a gente pensa em cores, a gente pensa em alegria, e Natal é alegria. Mas o motivo do Natal ser alegre é porque Deus mandou Jesus Cristo. Jesus Cristo não subiu
Jesus Cristo desceu ao mundo, se tornou um de nós. Ele foi humilhado e tomou forma de homem como eu e você. Ele não tinha pecado e se fez pecado por nós. Ele foi transpassado pelos meus pecados e pelos seus pecados. Mas a missão dele é a mesma do passado, é a mesma hoje. E quando fala sobre o nome na cultura oriental, na cultura do Oriente Médio, é muito importante porque o nome revela o caráter da pessoa, revela as características da pessoa. E Isaías fala aqui que Jesus Cristo seria chamado de maravilhoso conselheiro. Realmente, Jesus Cristo foi um maravilhoso conselheiro. Jesus Cristo foi testado de várias formas. Ele foi testado para saber quais eram as suas posições, e ele mostrou-se mais sábio do que os outros. Os religiosos judeus da época questionavam a Jesus Cristo. Alguns questionavam querendo afrontá-lo, outros questionavam querendo saber quem ele era. Para afrontá-lo, chegaram diante dele e perguntaram se haveria ressurreição mesmo, porque havia uma briga entre aqueles homens, e uns diziam que não haveria ressurreição. E Jesus Cristo afirmou: haverá ressurreição. Para afrontá-lo, foram buscar uma mulher que adulterou, mas que trouxeram só a mulher. E todos nós sabemos que ninguém adultera sozinho. Para adulterar é preciso um casal. E Jesus Cristo falou para aqueles que acusavam aquela mulher: quem tiver pecado, que atire a primeira pedra. Eles entenderam que Jesus Cristo sabia o que estava acontecendo ali. Ele sabia que a situação ali era para confrontar a ele. Era para armar uma armadilha contra ele. E Jesus Cristo falou: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ele, com seu conselho sábio, mostrou o que deveria fazer, o que deveria ser feito. Mas ele também cuidou desses homens religiosos da época que genuinamente entenderam quem ele era. No Evangelho de João, no capítulo 3, há um relato do encontro de um grande homem, de um grande fariseu, uma pessoa importante da religião judaica da época, com Jesus Cristo, e falou para ele o que ele deveria fazer para ter a vida eterna. E Jesus Cristo falou assim: basta você nascer de novo. Aquele homem não entendeu muito bem o que deveria fazer, mas depois Jesus Cristo explicou para ele que ele precisava crer de todo o seu coração. E ele foi realmente, e demonstrou realmente, ser um maravilhoso conselheiro. Mas Jesus Cristo também demonstra ser o Deus forte. Muitas vezes a gente sempre pensa no Natal, na criança na manjedoura. Talvez você tenha um presépio aí na sua casa. Eu tenho lá na minha. Não um presépio à moda antiga, mas eu também tenho lá na minha casa. Mas Jesus Cristo só nasceu humilde e viveu humildemente entre nós. Na realidade, ele é o Deus forte. Ele foi o Deus forte e demonstrou isso quando ele acalmou a tempestade, enquanto ele e os discípulos estavam viajando no barco e a tempestade sacudiu o barco e quase afundou aquele barco. Os seus discípulos perguntaram para ele, desesperados: não te importa que morramos? E ele, com apenas uma palavra, acalmou toda a tempestade. A resposta daqueles discípulos foi: quem é este que até o mar e o céu lhe obedecem? Jesus Cristo é Deus forte. Jesus Cristo é Deus forte que ressuscitou a filha de Jairo. Jesus Cristo é Deus forte que transformou água em vinho. Jesus Cristo é Deus forte que
curou endemoniados. Jesus Cristo é Deus forte, que morreu e no momento da sua morte houve um terremoto, as sepulturas foram abertas, o véu que separava o Santo dos Santos do resto do templo foi rasgado. Jesus Cristo é Deus forte. Ele é o Deus que cuidou do seu povo no passado e cuida de você até hoje, e cuida de nós até hoje. Mas Ele também é o Pai da eternidade. Jesus Cristo é o Pai da eternidade. É difícil a gente pensar nisso porque não sei quanto a você, mas eu tenho um sério problema. Eu consigo pensar no passado que eu vivi. Consigo ver o hoje e tento projetar o amanhã. E nem estou dizendo daqui a um mês. Antes dessa pandemia, eu até projetava daqui a um mês, daqui 2 meses. Mas hoje o máximo que eu consigo projetar é o amanhã. Nós temos começo, meio e fim. E Jesus Cristo não é assim. Jesus Cristo é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Diz a Bíblia que ele estava com Deus lá no início da criação e ele ajudou a fazer todas as coisas. Ele é o Pai da eternidade. Eu quero que você pense nisso. A Bíblia fala e os evangelhos falam o que Jesus Cristo falou. Ele falou que quem bebesse da água que ele lhe desse jamais teria sede de novo. Jesus Cristo falou que aquele que cresce nele não pereceria, mas teria a vida eterna. Nós, através do sacrifício de Jesus Cristo, recebemos a vida que ele nos dá. A vida que era dele, ele nos dá através do seu sacrifício. Por isso ele é o Pai da eternidade. E nessa época que a gente vive, onde nós não sabemos como será semana que vem, pois é, semana que vem. Nós não sabemos como será semana que vem. Não sabemos se semana que vem nós vamos ter que continuar andando sem andar de noite na rua. Porque a partir desses dias que estamos vivendo, durante uma semana ou 2, nós teremos horário para entrar em casa e horário para sair de casa. Nós não sabemos como será o amanhã. Nós não sabemos se teremos vida daqui a uma semana. Nós não sabemos se poderemos estar com a nossa família. Nós não sabemos como será o nosso emprego. Nós não sabemos como será a nossa alimentação. Mas Deus sabe. E em Jesus Cristo eu posso ter esperança de vida eterna. Aliás, isso faz lembrar o nome desse programa, Semeando para a Vida Eterna. Significa que a nossa vida não se reduz simplesmente aqui, mas há uma vida que Deus planejou para nós, que Deus planejou para aqueles que creem em Jesus Cristo, que Deus planejou para aqueles que o buscam e o amam, que Deus planejou para aqueles que se arrependeram dos seus pecados e confessaram a Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador. No Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus Cristo fala para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em mim. Eu vou preparar-vos morada lá na casa de meu Pai. E na casa de meu Pai há muitas moradas. A vida eterna é isso. É nós vivemos em paz, ao lado de Deus. E paz que eu falo não é ausência de guerra. Porque a gente tem uma mania de falar assim: não, eu estou em paz, mas não está tudo bem. A Bíblia, quando fala de paz, ela fala de paz em 3 aspectos. Ela fala que nós teremos paz com Deus, estaremos bem com Deus. Não haverá mais pecado, não haverá mais culpa, não haverá mais choro, não haverá mais ranger de dentes. O segundo aspecto que a Bíblia fala é que nós vamos ter paz conosco mesmo. E Jesus Cristo nos dá paz conosco mesmo.
Porque se Ele perdoa os nossos pecados, nós também podemos nos perdoar. E não precisamos mais ficar com medo dos nossos traumas. Não precisamos mais ficar nos mutilando. Não precisamos mais ficar nos agredindo, pensando que isso vai tirar a culpa de nós. Não, Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. Ele morreu por mim e por você. E por isso Ele é o príncipe da paz. Mas a Bíblia ainda fala que a paz que Deus nos dá, a reconciliação que Deus nos dá, age na nossa relação com Ele, age na relação comigo mesmo e age na relação com o meu próximo. Jesus Cristo dá paz com o nosso próximo. E daí eu quero lembrar, nesse aspecto e nesse ponto, como Deus transformou a vida de homens e mulheres que antes maltrataram, roubaram, magoaram as pessoas. E o exemplo que eu quero dar para você é a vida do pequeno Zaqueu. Coletor de impostos, e na época ele era pago por comissão. Então, quanto mais ele arrancasse das pessoas, mais ele recebia. E todo imposto que ele recebia, ele enviava para Roma, que era o país que oprimia Israel. Quando ele conheceu Jesus Cristo, ele falou, as pessoas falaram para o Senhor Jesus, se ele soubesse quem ele era. E Zaqueu, ao ouvir isso, ele falou assim: se eu roubei alguém, eu quero devolver em dobro tudo aquilo que, em triplo, tudo aquilo que eu roubei. Nós podemos ter a certeza de que quando Jesus Cristo nos dá paz, Ele nos dá paz com Ele, com Deus, comigo mesmo e com o próximo. Mas Jesus Cristo também Ele também é, mais do que no passado, uma pessoa que nos ouve. Ele é uma pessoa que nos ouve hoje e está presente conosco hoje. Um dos nomes pelos quais Jesus Cristo é chamado é de Emanuel. É o Deus presente. O Deus presente na nossa vida. Então eu queria convidar você hoje, quero levar para você essa palavra hoje. Você deve celebrar o Natal. Talvez não tenha muita festa, talvez não tenha muitos amigos, talvez não tenha um amigo secreto do serviço, talvez não tenha a confraternização da igreja, talvez não tenha a confraternização da família, mas eu e você temos motivo para o Natal. Porque Jesus Cristo é o cumprimento da promessa de que Deus reconciliaria consigo mesmo o mundo e de que Ele nos daria paz, de que Ele seria o nosso Deus, o Deus forte, de que Ele seria o maravilhoso conselheiro, de que Ele seria o Pai da eternidade e que Ele seria o príncipe da paz. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, porque estamos no mês de dezembro, um Natal onde que mais do que nunca nós devemos comemorar, pois vivemos uma época de tantas incertezas, de tantas tristezas, de tantas lutas, Pai. Mas o Natal não é simplesmente uma festa. O Natal é a festa que marca o nascimento de Jesus Cristo, Pai. E Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas, é o nosso Salvador, é o Teu Filho, Pai, que veio ao mundo para morrer na cruz do Calvário por nós, Pai. Nós devemos celebrar essa data, porque Ele é o Deus forte, e porque Ele é o Deus forte nós temos a salvação, porque Ele é um maravilhoso conselheiro, e por causa disso nós podemos ter paz mesmo no meio da aflição, porque Ele nos aconselha sempre, Pai. O Senhor está sempre conosco, nos aconselhando através de Jesus Cristo, da Sua palavra, da Sua presença no nosso coração, Pai. Nós podemos crer, Senhor Deus, que Ele é o Pai da eternidade, que Ele veio ao mundo para nos dar a eternidade, Pai. E por isso nós devemos celebrar o Natal, Pai. E nós também devemos celebrar o Natal, porque Ele veio dar paz contigo, Pai. Paz comigo mesmo, fazendo com que eu aceite os meus defeitos, os meus problemas, com que a culpa que às vezes eu jogo sobre mim, e os meus irmãos e amigos que estão me ouvindo hoje, também podem jogar sobre eles mesmos.
já foi paga por Jesus Cristo. Paz com as pessoas que estão ao nosso redor, mesmo com os nossos inimigos, Pai. Pois nós cremos que o castigo que estava sobre ele nos traz a paz e derrubou a barreira da inimizade, Pai. Nós também cremos, Senhor Deus, que Ele está presente na nossa vida hoje e que nós podemos sentir a presença dEle hoje, Pai. Se alguém que está nos acompanhando agora ainda não conheceu a Jesus Cristo, Pai, que o Senhor abra o coração dele e que ele perceba que a vida é muito melhor com Jesus Cristo, Pai. Nós oramos isso, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você, que você possa celebrar o Natal e que você venha participar conosco dos cultos lá na nossa igreja. Todo domingo às 19 horas, lá na Rua Fausto de Souza. Deus te abençoe. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, oh, oh.